Bonjour, moi je suis Florence et je suis ravie d'être parmi vous, même à distance au Brésil. Je suis ravie d'ailleurs que le Brésil se soit intéressé à cette pièce parce que c'est pas forcément un thème directement en rapport avec l'histoire ou l'actualité du Brésil, bien qu'on peut trouver un pont entre la destruction qui est faite à la nature au Brésil et ce dont parle Tchernobyl, c'est-à-dire une explosion nucléaire qui fait qu'un territoire n'est pas habitable et que 35 ans plus tard, comme les hommes sont plus là pour abîmer la nature reprend ses droits, même s'il y a toujours le poison de la radioactivité. En tout cas, merci pour ce noyau dur, pour cette créativité qu'il y a eu entre la France et le Brésil et qui donne lieu maintenant à Tchernobyl. Tchernobyl, ça fait 5 ans maintenant que je l'ai écrit et j'ai toujours eu envie d'écrire sur ce sujet. Simplement, je sais pas, il y a comme une sorte de réseau invisible qui a fait que j'ai été toujours reliée à cette catastrophe. Donc je suis née en 1986 dans une région en France, dans le sud-est de la France, qui a été touchée par le nuage. En gros, c'est tout l'est de la France qui a été très touché par le nuage. Et je suis née dans un petit village portuaire, une petite cité portuaire et industrielle du nom de Martigues. Et on disait beaucoup là-bas aux femmes enceintes de prendre de l'iode, de pas allaiter leur enfant. Et ma mère je crois, a porté son enfant, on m'a porté avec cette angoisse-là. Et j'ai dû aussi la porter jusqu'à mon adolescence ou inconsciemment, et ensuite quand dans la vingtaine j'étais étudiante et j'ai eu envie d'écrire, j'ai toujours eu un rapport avec la destruction de la nature, le fait qu'une peur invisible soit là. Je suis quelqu'un qui a la trouille pour beaucoup de choses et la trouille aussi que quelque chose nous tombe sur la tête, que le monde s'effondre, et quelque part on n'en est pas loin parce qu'avec le dérèglement climatique, je crois que va falloir être sur nos gardes. Va falloir s'habituer à ce monde un peu chaotique. Et donc voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire. Seulement, je pense que j'avais pas encore la maturité quand j'avais 22-23 ans. Et qu'elle est arrivée 7 ans plus tard, quand j'ai eu 30 ans. Où là, j'ai vraiment eu besoin d'écrire. Alors, j'ai fait des brouillons, je me suis dit, mais... Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de brouillons. Et puis, je sais pas, je trouvais pas. Il y avait quelque chose qui n'embrayait pas. Et je regardais beaucoup de documentaires de Tchernobyl. J'étais vraiment dedans à fond. Si bien que je m'y croyais, je me croyais à Pripyat. Et j'étais pas à Paris, pour moi j'étais à Pripyat, j'étais avec eux. J'étais très émue par tout ce que je voyais, tout ce que j'apprenais. Et sur toutes les images, sur tout ce que je pouvais lire, il y avait toujours cette figure qui revenait de la poupée calcinée ou la poupée abandonnée, même encore maintenant qu'on retrouve dans les circuits des visites, sur le circuit des visites à Tchernobyl. Bon, maintenant qu'on ne peut plus faire parce que l'Ukraine est envahie. Et il y avait toujours cette image de cette poupée. Et je me suis dit, c'est presque un cliché de Tchernobyl, on peut pas parler de Tchernobyl sans voir ces poupées, mais en même temps on leur a jamais donné la parole à ces poupées, d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles faisaient là, comment elles ont ressenti la catastrophe. Donc on fait parler des animaux dans les contes, mais aussi on fait parler beaucoup des objets, on peut faire parler des objets, des personnes mi-hommes, mi-objets, mi-robots, enfin je sais, tout ça, enfin tout ce qui a rapport avec aussi les transformations ou les personnages, les hybrides qu'a fait naître la catastrophe. Et je me suis dit, j'ai envie de faire parler une poupée. Et en fait, tout est parti de ce point de vue, de cette poupée sur une étagère, et d'où elle venait, de quelle famille. Et ensuite, grâce à elle, on suit un petit peu le périple de la famille, des jumeaux. J'ai parlé de la visite
de ma rencontre réelle avec Tchernobyl. Donc je suis allée en Ukraine, à Kiev. J'ai pris un van avec une quinzaine de personnes pour visiter Tchernobyl. C'était à la fois étrange et fort parce que j'avais l'impression de me retrouver dans une campagne française, une campagne normale, c'est-à-dire où la nature est assez foisonnante, assez présente, où il y a des vieilles fermes, la plupart en reconstruction, en ruine, en destruction. Au fond, c'est comme ça hein, dans les campagnes profondes françaises. En plus, c'était le printemps, je suis allée en juin, tout refleurissait, c'était beau. Mais par derrière, il y avait cette histoire, il y avait cette catastrophe et c'était flippant. Ouais, c'était à la fois flippant, émouvant et presque trop normal. Enfin, ouais, c'est une vraie étrangeté d'y être allée là-bas. Ce qui m'a donné encore plus le ressort pour peaufiner mon texte. Et tout ça pour dire que j'en parle parce que j'ai un vrai regret. Enfin, c'était une déflagration d'apprendre la guerre en Ukraine, de savoir que ces gens qui ont connu la domination soviétique, la domination soviétique, qui ont dû fuir leur pays, qui ont connu les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu l'explosion nucléaire de Tchernobyl, et maintenant la guerre. Avant le Maïdan aussi, la révolution du Maïdan. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peuple qui est assez opprimé, qui est à la fois très courageux, très patriotique, qui a des envies de liberté, qui a tout ce qu'il faut de valeur, de noblesse. Et j'en oublie pas parce que ce sont des victimes, je dis pas ça. Mais ils ont eu un sacré courage et je crois que l'histoire de l'Ukraine, il faut en parler, il faut continuer d'en parler. Et au-delà de l'Europe. Et c'est très chouette que le Brésil puisse en parler, puisse rendre hommage à ce peuple, à cette terre détruite par le biais de cette histoire. Parce que si ça peut arriver partout, vraiment partout, on n'est pas à l'abri ni d'une guerre, mais ni d'une catastrophe environnementale, ni d'une catastrophe nucléaire, parce qu'on a beau dire c'est peut-être l'énergie la moins polluante, mais c'est quand même une énergie dangereuse et il faut pas négliger son traitement, sa sécurité et les déchets nucléaires aussi, où est-ce qu'on les enterre, est-ce qu'ils sont pas nocifs pour les terres, pour l'environnement, pour les personnes. Il y a toutes ces questions-là que soulève ce texte qui sont soulevées maintenant, par rapport à la transition écologique, par rapport aussi à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on essaie de prendre ses distances par rapport au gaz? Est-ce qu'on n'achète plus de gaz? Est-ce que et du coup l'énergie la plus au fond celle qu'on veut, c'est le nucléaire, mais c'est pas la solution que de tout miser sur le nucléaire. Voilà, je laisse le débat ouvert.
nasceu naquela época, na década de 80, talvez sinta essa força, né, através das histórias que são contadas e de muito material que existe sobre Chernobyl, né? E chegamos em 2022 com essa guerra na Ucrânia que traz de novo à tona esse assunto. A gente estreou essa peça em 2019, fizemos 2 temporadas em São Paulo e agora, depois da pandemia, a gente conseguiu voltar em cartaz através do PROAC Circulação. Elas estão fazendo algumas cidades do interior aqui de São Paulo e a gente queria muito trazer de volta aqui para a capital e conseguimos assim na data de hoje. Então acho que a gente queria abrir um pouco também para vocês falarem, perguntarem e também das meninas aqui darem depoimentos. Tem um microfone ali, para quem quiser falar e perguntar, a gente pede que use o microfone para chegar na transmissão. A gente está transmitindo ao vivo. A ideia é bate-papo, gente. Bate-papo, bate-papo. A professora da Pontas. Oi, gente. Boa noite. Uma coisa que eu fiquei pensando, assistindo essa peça, eu achei muito legal, assim, daí uma pergunta até meio querendo entender do nosso processo com a Jo, né? Que a Jo é nossa professora, não sei se todo mundo sabe, a gente está aqui como turma também acompanhando ela. E é um texto muito narrativo, né? Tem muitos momentos que são uma narração muito grande, que mistura com falas e tudo, e daí eu gostei muito das ações que vocês escolheram para sintetizar essas narrações, assim. E eu queria saber como foi um pouco essa escolha, assim, de às vezes grifar o que está sendo colocado, às vezes escolher uma outra coisa, criar significados nisso, assim. Se foi uma conversa de vocês, se foi criação coletiva, se o Bruno teve ideias, como é que isso foi acontecendo, assim, porque eu achei que vocês escolheram lugares muito interessantes, assim, que ambientalizavam a cena de um jeito muito legal. E aí eu queria saber um pouquinho sobre isso. A sua professora vai responder. Isso! Que jeito democrático. A pressão. Bom, como é que é? A luz. Agora a gente pode. Copinho. Bom, vamos juntas aqui. Eu acho que teve de tudo o que você falou. Estava aqui pensando. A gente teve um processo muito rico e muito raro e muito bacana de sala de ensaio, com uma sala de ensaio muito povoada. Então, eu traria, além da direção e do elenco, essa memória da presença do som e do vídeo cotidiana na sala de ensaio, uma coisa que às vezes chega no final. Então, também esses artistas participaram desse jogo com a gente desde o início do processo. É um texto, como você disse, muito narrativo e muito sugestivo, mas com pouquíssima indicação prévia de como encená-lo, né, do que fazer em cada uma dessas cenas e tal. Então, a gente tinha esses vários caminhos de proposição nossa, de proposição do Bruno, e também de vamos fazer um aquecimento, começar essa cena e ver o que surge. Então, acho que tem um tanto, vejam se vocês concordam aí, de um processo intuitivo e físico, né? Lemos muito texto, trocamos ideias sobre o que aquilo significava, o que a gente imaginava, mas era muito corpo e jogo para chegar nesses achados. E conforme eles iam aparecendo, aí sim o Bruno ia milimetrando, digamos assim, e pontuando cada coisa, cada escolha, a partir dessa consciência, né? Eu acho que a leitura do texto traz muito essas sensações que você descreveu aí, porque eu também não conhecia a Florence, eu vi pela primeira vez quando ela mandou o vídeo. As meninas conheciam ela de Paris e então foi muito interessante ver como realmente a figura da boneca foi o ponto de partida para ela escrever, né? Assim realmente as referências imagéticas de bonecas em Chernobyl são muito vastas, né? Como vocês viram em algumas fotos
reais lá de Pripyat. Então, assim, por ser uma protagonista que é uma boneca, isso já te deixa num universo, te joga num universo de possibilidades muito grandes, assim, né, de brincar com esses corpos sendo bonecas e tendo uma boneca real, e como é que essa boneca, às vezes, é uma boneca e, às vezes, ela passa a ser o ser humano. Então, essa dualidade que foi bastante interessante, né? A morte, o quanto a gente fica passivo diante de uma tragédia dessa magnitude, né? Uma explosão nuclear com durações para daqui a 1000 anos ainda teremos problemas radioativos lá. Então, o ano fica totalmente sem possibilidade de reação, né? Então, a figura da boneca, ela meio que simboliza tudo isso. Então, só fazer um adendo que faltou falar. Teve uma outra colaboração bem preciosa nesse processo de escolhas das ações, dos desenhos, dos movimentos, das imagens, que muita gente que está nessa plateia hoje conhece, que é a direção de movimento da Marina Caron, que esteve aqui hoje mais cedo com a gente, mas não pôde ficar. É outra pessoa, outra artista que colaborou com a gente o processo todo, né? Também nessas pontuações, nessas escolhas. E para complementar, desculpa, o texto da Florence, ele é exatamente como que vocês ouviram, né? Ele assim, cena 1, inverno de 1986. A gente vai falando exatamente o que está, e na sequência tem alguns diálogos, como você colocou. Então, era um grande desafio abraçar um texto híbrido, né? E a gente teve bastante tempo de sala de ensaio. Isso que eu ia falar. Cada vez mais eu acredito que né, as pessoas falam, que mágico, a peça é incrível. Sim, tem bastante tempo de sala de ensaio. É muito trabalho. É importante ressaltar essa labuta diária de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Algumas cenas, o Bruno pedia para a gente fazer proposições, a gente fez 1, 2, 3, eu e Jô, eu e Carol, cada hora duplas diferentes, até chegar, isso é legal, vamos aqui. Né? Então, acho que tem a ver com isso, de como dar corpo para uma coisa que é tão híbrida. A Florence, ela é uma pessoa que é formada em cinema. Então, o texto dela tem muito zoom in, zoom out. Então, ela primeiro fala, né, do que está no parque, daqui a pouco entra no quarto, aí daqui a pouco entra na boneca. Daqui a janela, né? Aí entra dentro do helicóptero. E isso tudo é normal também, a gente, nas escolhas físicas, né? Eu acho que é isso, assim, principalmente que a Nicole falou, que a gente teve muito tempo de pesquisa, assim. A gente passou bastante tempo pesquisando essa linguagem que a gente ia usar, porque é um texto que não tem rubrica, não tem nenhuma indicação, não tem nada. É essa narração. Mas é um texto que era para ser para o teatro. Então, a gente passou muito tempo fazendo pesquisa de linguagem mesmo. Como a gente vai contar essa história? Como a gente vai fazer? E eu acho que, principalmente, é isso que a Nicole falou, foi o tempo. A gente teve tempo, isso é um privilégio, né? Tempo de sala de ensaio. É legal pensar que tiveram umas coisas que não tem nada a ver com o que a peça virou, né? Estou lembrando de umas propostas aqui de processo, assim, que a gente jogou fora muitas ideias, coisas de body, coisas com caixas acrílicas, lembra? Teve um monte de coisa, enfim, que, de fato, a gente gastou no processo e não entrou, assim. A gente teve esse tempo. E só mais uma coisa para acrescentar, que acho que foi o desafio de pegar um texto com 9 personagens, vários personagens masculinos, e falar, vamos encenar em 4 mulheres, né? Em determinado momento, a gente até pensou, cabe trazer um homem ou não? Será que a gente dá conta? Então, tudo era um desafio, né? O texto e essa composição colocou a gente muito num lugar, numa folha em branco mesmo, no início da sala de ensaio. Só para completar isso que a Manu falou, de serem 4 mulheres, a gente se deparou também com o livro da Svetlana, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel, que é uma escritora da Bielorrússia, da Belarus, né? Alexeyevich Svetlana, esqueci o segundo nome, Alexeyevich, que ela escreveu o livro Vozes de Chernobyl, que são depoimentos de mulheres que perderam seus maridos, seus familiares na tragédia. Então, não só mulheres. Não só mulheres, Isso, é verdade, Mas esses depoimentos que vocês veem elas falando não são textos da Florence, são textos da Svetlana,
de pessoas reais que realmente passaram pela tragédia. A Svetlana previa, na dramaturgia dela, originalmente, esse espaço dos depoimentos, mas ela criou uma sequência... A Florence... O que eu falei? Svetlana? Eu falei, desculpa. A Florence, nessa dramaturgia original, esse espaço dos depoimentos, mas era a ideia de uma figura única progressiva nesses depoimentos. E aí a gente entrou em contato com ela diretamente, fez essa proposta de que fossem vozes diferentes por meio dos excertos da Svetlana diretamente. Aí ambas autorizaram, a gente fez essa escolha no processo, né? Dramaturgismo. Mais alguma pergunta? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Nada, amei a peça, parabéns mesmo. Aplaudi de pé, fiquei muito... Fiquei fascinada por vocês. Mas, assim, eu achei bem interessante que vocês fazem o mesmo personagem, alguma de vocês, né? Então, todas. Nossa, mas aquela não era todas Helena, fazem todas. Mas aquela não era a boneca. Quase todas. Eu não estou aqui como aluna. Talvez a minha pergunta nem seja tão rebuscada quanto a dele, mas eu tenho uma curiosidade. Eu fiquei fascinada com a cena de quando o pai é envolto no plástico. E a minha irmã ficou fascinada com a cena da escola, como mostrou o Michael sendo pisoteado na sombra. O jogo de sombras é muito legal. Eu gostaria de saber se vocês têm uma cena favorita. Eu tenho, a do helicóptero. Eu amo essa cena. Eu gosto bem da Brovikini, que é a mulher que põe o pezinho na sombra. Eu tenho várias. Ai, gente, eu gosto de fazer a bonequinha paradinha. Gosto de cantar, cantando Madonna. A ideia era todo mundo cantar, né? Só que não aconteceu. Não passamos no casting. Aí a gente, só uma Antônia escolhida, né? Então, que seja a nossa cantora. Eu adoro aquela parte. Boneca! E eu fico parada, eu queria falar a boneca junto com elas, mas não posso falar. Porque eu sou a boneca ali. Jô, você falou a sua preferida? Não, eu sou geminiana, não sei escolher. Muitos momentos. Oi, tudo bem? Oi. Vocês falaram das músicas e aí me veio uma pergunta assim. Qual foi o critério para vocês escolherem as músicas e por que essas músicas assim? Vem na minha cabeça vários porquês, mas Pedro, você está sendo convocado neste momento no palco. Pedro Semeghini é o responsável pela trilha sonora da Madonna. Mas estou brincando, texto. Pedro pode ficar fazendo parte aqui. Mas, primeiro que é anos 80, né? E tem essas citações no texto. Ela cita Madonna, ela cita Isla Bonita, Like a Prayer, ela cita também. Tem a letra, está no texto, tem a letra. Life is a Mystery. Então, a gente não está inventando nada, está no texto. E tem o De Volta para o Futuro, que ela fala do Michael, ela não fala o nome do filme, mas ela fala que é um filme, que ele tem o mesmo nome. Michael J. Fox. E, além disso, nós temos o Pedro, que é compositor e que esteve com a gente, presente em sala de ensaio, e ele pode falar mais sobre isso. Sim, o Pedro, ele participou desde o começo do processo. Então, o Pedro ele estava com a gente em sala de ensaio desde os primeiros ensaios. A trilha ela foi criada junto. Então, o Pedro ele pode vir aqui dar um depoimento. Ele e sua mochila? Cadeira só para ele. Mais uma cadeirinha. Não só a trilha, mas toda a parte sonora, né, que vocês, todo o design sonoro é do nosso querido Pedro. Boa noite, gente. Eu não ouvi a pergunta. Eu não sei o que vocês estão falando de mim. A escolha da trilha. A escolha? Não é escolha, é criação. Olha, mas o quê? Quem que perguntou? Mari, vai lá.
Não, as canções estavam no texto. A gente emendou no assunto para você falar sobre a criação sonora. Criação sonora. Tem um rock ótimo que não estava no texto. Isso, tem. Uma pesquisa, né? Também sobre música, tinha rock soviético. Mas a criação foi também em jogo em sala de ensaio. Eu achei mais ou menos um motivo de composição, que era manipular alguns sons já gravados, trechos de músicas já gravadas, que tinham resultados muito distintos. E também, como no levantamento das cenas, a música também foi vindo assim desse jeito. Então é isso. Vamos tentar com esse tema que eu tinha feito em casa. Vamos tentar. Não, esse tema não. Vamos ter. Esse aqui deixa esse aqui por enquanto. Aquele tema lá que a gente tentou ontem. O que a gente resgata para essa cena aqui? Acho que foi também nesse sentido. E a trilha ela tá aberta lá no programa, né? E tem algumas coisas, ou bastante coisa, que eu vou tentando meio junto com a cena, com o movimento, ou, né, quando em determinada parte da cena para frente, aí eu acrescento mais uma camada, depois tiro. Acho que é isso, assim, sem muito segredo. É uma operação meio discotecagem, né? A operação da peça rola uma discotecagem, né? Nunca é só apertar o play, né? É muito viva e vai acompanhando a gente o jogo. Acho que ele aproveitou também muita sonoridade russa, né? Tem várias falas assim que ele captou do dia do desastre lá, gravações, né? De pessoas falando no momento da explosão, que você usa em alguns momentos, né? Fora esse grupo russo de rock and roll da década de 80 o Kino. Kino, né, que chama. Kino. Assim, tem bastante som, né, durante a peça inteira. Então, na peça tem várias estratégias, né, desde uma coisa mais documental, uma reportagem, gravação do dia mesmo que aconteceu, o pessoal estava lá, até então, o teminha do Marco no começo, um quezinho de uma música russa com uma timbragem que lembra música tradicional do leste europeu, para compor como se fosse um personagem, né? Aí até que é o que mais tem durante a peça, são essas texturas sonoras que até tem, né, notas definidas, mas são bem manipuladas. Os gestos são bem no contrapé da melodia, assim, da harmonia e tal. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, gente, parabéns demais, vocês estão incríveis. Muito legal ver 4 mulheres em cena com tanta força, tanta energia, um ritmo sensacional. A gente fica o tempo todo vidrado. Isso é muito bom. Isso é um lugar do teatro que eu acho que para qualquer ator é tudo que a gente quer chegar, assim, né? Aquele momento que não há nenhum momento que a gente e volta para não, a gente está o tempo todo dentro, entendendo cada visão de cada personagem. Muito legal vocês trocando, né, esses personagens, como cada uma traz uma vida diferente para eles, e é a mesma coisa, né, a essência é a mesma. E a minha pergunta, basicamente, eu acho que são duas na mesma, que é, em primeiro lugar, como foi escolher os depoimentos do livro Vozes de Chernobyl, porque eu conheço o livro e eu sei o quão forte é muito emocionante, assim, né, e escolher deve ser muito difícil. E a outra é como, hoje, nesse cenário de pandemia, como foi para vocês, né, trazer essas histórias dessas mulheres e em vista de muita coisa acontecendo aqui, de certa forma, né, meio parecido,
né? Como que foi para vocês trabalhar isso com o cenário atual? Olha, eu acho que a escolha dos trechos da Svetlana, obrigado pela pergunta, eu deixei bastante à vontade para que cada uma trouxe. A gente leu também, cada um leu o livro, né, separadamente, e eu pedi para que cada uma trouxesse a que mais tocasse, a que mais achasse que fazia sentido para si, para que fosse uma coisa verdadeira e não simplesmente uma reprodução de um drama de uma outra pessoa, mas alguma coisa que tivesse alguma ligação com essa atriz que fosse fazer. Então, elas trouxeram. E foi bastante interessante porque acabou dando um panorama diferente. Assim, acho que cada escolha traz, né, tem um depoimento de um homem, tem de uma esposa que perdeu o marido e a filha, e tem de outra, né, outra moradora de lá, a filha, o pai, e depois a Joana vem com um depoimento que é uma coisa mais coletiva e reflexiva porque ela funciona como a que está colhendo aqueles depoimentos, e no final ela chega com uma coisa que fica discursiva. Eu tinha até um pouco de medo dessa cena de ficar muito, né, dando um desfecho para a coisa que não é essa a intenção, mas acho que é um pouco para trazer a contextualização com 2022, tal, né? Como é que a gente trazia essa coisa do passado, mas isso é passado ou é futuro? Então, acho que a cena da Joana tinha um pouco essa intenção. E a Nicole faz duas, né? Faz também aquela que é a mais cômica, que é o depoimento da menina, da mãe que chora no toalete, tal, e faz. Limpadão. Mas acho que cada uma pode falar melhor das escolhas, né? Não, pode ser. Acho que essa questão de trazer a voz da Svetlana era uma coisa que estava presente no livro e, enfim, contextualizava um pouco esses depoimentos. A Florence também se inspira bastante nesse livro da Svetlana, e acho que era um pouco trazer algum lugar de pergunta, né? Porque, veja bem, quando a gente estava fazendo essa peça em processo, lá em 2018, 2019, não tinha pandemia de Covid, não tinha guerra na Ucrânia, e essas perguntas, de alguma forma, já estavam lá. Então, a gente estava olhando para um fato histórico do qual a gente tinha mais distância, eu acho, do que a gente tem agora. Ele foi tragicamente atualizado recentemente. Então, era um deslocamento muito maior. Você perguntou também sobre fazer isso agora. Nossa, vamos lá na história trágica desse acidente nuclear de 1986, vamos nos deslocar até lá, a gente lembra talvez alguma coisa na infância, alguma coisa chegou no Brasil, mas por que é isso importante? Por que a gente vai voltar nessa história? E o livro da Svetlana foi, além do texto da Florence, uma grande ponte para isso. A sensação que eu tenho é que essa nossa volta pós-pandêmica, né, não acabou, enfim, mas agora, assim, com tudo que está acontecendo, foi, em alguma medida, muito pesada, porque a gente parecia que não precisava mais se deslocar tanto na história. Ficou, talvez, com um sentido atualizado, né, fazer essa peça, pensar um pouco em alguns caminhos, algumas escolhas da humanidade, aí, em termos de responsabilidade, escolhas políticas e tal, mas, afetivamente falando, emocionalmente falando, em cena, atriz e tal, opa, não preciso fazer tanto deslocamento para isso aqui fazer um sentido meio horroroso, né? Assim. Eu queria falar também, assim, pegando esse gancho, como começou a ideia de fazer essa peça. A Nicole me falou desse texto da Florence, que é uma amiga que a gente tem em comum, e ela me deu esse texto e falou: Carol, vamos traduzir, vamos fazer. E, na época que eu comecei a traduzir, quando a gente se reuniu para vamos ver uma equipe, não sei o quê, a questão era sempre, por que falar de Chernobyl? E era 2018, né? Por que falar de Chernobyl? E essa história, a primeira vez que eu li, ela já me tocou muito. E eu pensei comigo, eu nem questionava por que falar de Chernobyl, porque, para mim, é um drama humano e temos que falar sobre isso, assim, um desastre, o maior desastre nuclear que aconteceu. O próximo foi Fukushima, né?
Então, para mim, isso não era nenhuma questão, era assim, temos que falar sobre isso, e a peça me tocou profundamente, o texto da Florence. E aí, quando a gente trouxe mais essa camada da Svetlana, isso ficou ainda mais forte, né? Para a gente, enquanto atriz também, eu acho que assim, falar de filho, né? Que a gente tem 2 mães aqui no elenco. Então, tinha uma coisa assim, falar de criança, né? É muito forte, muito forte. Mas, em 2019, que foi quando a gente entrou em cartaz, algumas coincidências aconteceram, não tinha nenhum desastre ainda acontecendo, mas a gente teve Brumadinho, Mariana, então são todas tragédias humanas que fazem um pouco uma analogia com essa tragédia, né, de Chernobyl. Então, para isso estava muito dentro da gente, assim, tinha acabado de acontecer Brumadinho em janeiro, eu acho, de 2019. E aí isso tudo ainda, sabe, era um texto que estava ali ecoando com as coisas que estão acontecendo. E hoje eu fico até arrepiada, assim. Essa questão nem se coloca mais, né? Por que falar de Chernobyl? Porque a gente está com tudo. Depois veio a pandemia, e aí agora a guerra na Ucrânia e uma ameaça de um novo desastre numa outra usina. Gente, assim, hoje, quando a gente voltou com essa peça esse ano com o PROAC, né, circulação, é muito forte falar esse texto em cena, assim. É muito forte para a gente, enquanto atrizes, e a gente sente que... eu não sei como é que vocês estão sentindo, mas as reações que a gente teve do público que veio ver a gente nas cidades que a gente visitou são sempre muito fortes, assim. Eu acho que é um texto que toca bastante, e ele toca a gente em cena, e eu acho que, hoje em dia, para mim, assim, várias coisas que eu ganharam um outro peso hoje em dia, assim. Muitas coisas, né? Depois da pandemia, depois não ainda, né? Na pandemia, e com tantas coisas, tantas mortes, tantas tragédias, né? Então, assim, para mim é fortíssimo. Não, foi bom você lembrar isso de Brumadinho, porque realmente, quando a gente estava ensaiando, essa tragédia estava muito recente, e muitas imagens que a gente viu dos corpos naquela lama, né? Porque a gente esquece, mas agora que você falou, muitas dessas imagens foram, assim, me alimentaram muito para construir, tipo a cena da terra, que a morte da Antônia, no final, ela veio de uma foto que eu vi de um corpo que foi descoberto assim, com as pernas só e o resto tudo enterrado na lama. Então, é uma tragédia que foi responsabilidade humana, né? Os 2 casos, Mariana e Brumadinho, como em Chernobyl também foi uma responsabilidade. Lógico que tem todo o perigo de uma usina nuclear, mas foi uma falha humana, assim, clara, que provocou todas essas tragédias. Então, é uma coisa em comum muito forte. E acho que uma coisa também, dentro disso que a Carol falou, teve a série da HBO. A Florence escreveu esse texto, ela começou a escrever em 2016. Eu estive morando na França por um período, em 2017, e ela ainda estava assim, umas primeiras versões, estava uma coisa meio rascunho. Ela falou, eu estou escrevendo sobre Chernobyl. Acho que não vai interessar ninguém, mas, enfim, é sobre isso que eu quero falar. E aí eu li alguns textos dela, achei incrível a forma de você narrar um desastre a partir do olhar da infância. Achei isso demais. Falei, cara, deixa eu traduzir, vamos fazer isso no Brasil. Ela, não vai interessar no Brasil, imagina, Chernobyl, Ucrânia. E aí, quando veio a série da HBO, que provavelmente foi encomendada na mesma época em que ela estava escrevendo, porque devia 30 anos, né, do acidente e tal, deu uma explodida. E aí, a gente, conversando, eu e Florence, falou assim, nossa, agora todo mundo quer saber de Chernobyl, que loucura. E a cada dia, infelizmente, vai se atualizando, de alguma forma, a temática, né? E pessoalmente, como atriz, é muito duro voltar a fazer. As pessoas falam, nossa, caramba, que ótimo, Chernobyl agora, super propício. Mas é difícil fazer. Dói. Porque hoje mesmo a gente pediu, né, licença para todas as pessoas para as vítimas, né? Porque a gente está aqui tentando lembrá-las, né? Renovando essa tentativa. Essa é uma coisa que eu me lembrei, que na época também a gente falava da ameaça invisível, né, que a Florence põe no texto Os Homens Invisíveis,
e que para a gente era as ondas de telecomunicação celular, possível câncer de cérebro, essa coisa que a gente tem, essa ameaça, e de repente veio o Covid, e aí era uma outra ameaça invisível, também muito forte, né? Então, assim, só reforçando o quanto que a peça foi se atualizando, sabe? E em Chernobyl as pessoas foram obrigadas a sair de suas casas, né? E na pandemia as pessoas foram obrigadas a ficar em suas casas. Então, vários paralelos foram surgindo assim de forma bizarra. Nossa, eu me lembro muito assim, aí um depoimento de atriz, né, de imagens que eu criei na minha cabeça para algumas cenas de São Paulo vazia. E eu vi essas imagens depois reais durante a pandemia, sabe? E eu falava, nossa, era isso que eu imaginava. Sem ninguém na rua, e eu olhava na minha janela e falava, quando eu imaginei que eu fosse de fato ver isso, sabe, que para falar de um tema que a princípio era tão distante, né? Claro, são paralelos, né? A gente não sofreu um acidente aqui, mas enfim. E as imagens que a gente tem visto também da guerra hoje, as pessoas tendo que largar seus pertences e a casa e sair correndo com a roupa do corpo, que foi o que aconteceu em Chernobyl, naquele mesmo lugar, né? Na Ucrânia também. A gente fez uma oficina e a gente usou uma imagem de um ônibus, que é uma das cenas da nossa peça, mas era uma imagem real que o Bruno mandou para a gente, atual, que era uma mãe... Capa da Folha, eu acho, né? Capa da Folha. Capa da Folha, uma mãe com uma criança num ônibus e a criança segurando um boneco, uma boneca, né? E isso é a cena que a gente tem na peça, assim. É muito forte isso, né? A gente está falando de uma coisa que está acontecendo e não era o que a gente estava falando, a gente, né? Assim, na verdade, a gente não queria que isso estivesse acontecendo de novo. A gente queria relembrar. Eu lembro que uma das frases que eu escolhi para colocar no programa da peça da primeira temporada que a gente fez no Sesc Consolação em setembro, outubro de 2019. Eu coloquei assim, uma frase que eu coloquei foi para que não se esqueça, né? Para que a gente nunca esqueça disso, para que não aconteça de novo. E era uma coisa para que a gente não se esquecesse, para que isso não acontecesse de novo, e na verdade a gente está, né, revivendo tantas coisas que são parecidas. Às vezes chega a ser meio assustador, assim, mesmo, assim, enquanto artista está fazendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar de muito respeito pelas vítimas, tem um lugar de muito prazer, enquanto artista, de poder falar sobre algo tão importante também. Então, eu acho que isso... Eu acho que isso... Quer falar? Fez um gesto, tipo, estou na fila. Não, eu acho que tem essa dimensão toda, mas pensando teatralmente também, enfim, né, estamos falando bastante sobre o tema, mas tinha uma coisa na sua pergunta sobre o fazer da peça, né, ter essa dimensão. Mas pensando em termos de teatro, de jogo cênico, é uma delícia. É uma peça muito gostosa de fazer, essa possibilidade dessa troca, dessa espécie de cor permanente, trocando, jogando junto, ninguém nunca sai de cena, tem uma coreografia da contra-regragem que não te deixa assim, ter um tempo, um minuto, um segundo, como fala? Vazio, assim, nesse sentido, não, estou aqui esperando alguma coisa, não está, tudo vai sendo alinhavado, com uma espécie de sentido imaginário que você vai dando, porque também não estamos na coxia, então aquilo não está no foco, mas está à vista, está complementando o quadro de alguma maneira. Eu acho um tesão essa brincadeira. Você vai pegar um leguinho, você vai pegar um casaco, você vai pegar a sua lanterna, você vai pegar a sua garrafa d'água para dar um gole. De uma maneira, isso entra nessa costura desse jogo, né? Desse sentido que a gente vai fazendo. Isso é uma coisa dessa peça, pensando assim, em termos de linguagem, que é uma delícia, que eu acho que, de alguma forma, dá uma balanceada na dimensão trágica do tema e essa relação com o jogo, né? Talvez se fosse uma outra linguagem, aí a gente não ia querer fazer. Estou brincando. Aí tem uma coisa que eu acho interessante de falar. É um projeto de amigas. Nós somos amigas, nós 4. E a gente gosta do Bruno, né? Sim, tem isso, né? Tinha que ter um diretor, enfim. Obrigada. Não, eu e Bruno somos parceiros de outros projetos.
Já tinha, todo mundo, eu já tinha trabalhado com todas elas separadamente, a Jo e a Manu nas Lips, né? A Jo nota 4, a Carol eu conhecia da França. A gente, desde o começo, acho que tinha um acordo silencioso. A gente quer se divertir, a gente quer jogar junto. A gente quer fazer, não é uma peça que tem substituição. Hoje a fulana não pode. Não, é a gente que vai fazer. Então, eu acho que isso, em alguma medida, só reverberando em relação ao prazer que a Jo fala. É bom estar com as amigas fazendo teatro, sabe? E eu acho isso importante, visto que temos alunos aqui. Às vezes a gente fica sonhando em entrar na companhia X, Y, Z, né? E, às vezes, é juntar a galera e fazer. Não faço parte dos alunos, mas como ator também, dentro de tudo que a gente assistiu, eu fiquei pirando nas movimentações de corpo. Porque eu estou me ferrando nos ensaios da nossa companhia, e meu corpo, meu Deus do céu, como é difícil fazer isso. E aí, o andar das crianças, agachado, a torção da coluna para trás que vocês fazem, isso foi alguma referência do Bruno? Algum cenas ou fotos, ou vieram das cabecinhas geniais aí mesmo? Foi um pouquinho de tudo. De tudo, a gente, como partia desse universo de uma boneca e tinha crianças, ela propunha sempre crianças, então a gente teve que inevitavelmente ir para esse corpo de jogo infantil. Tem uma brincadeira, eu propus uma vez uma brincadeira daquele batatinha frita 1, 2, 3, que você olha para trás e você tem que congelar. Então, isso acabou ficando numa cena ali no começo, que elas fazem 3 imagens a partir desse jogo. Então, foi... E a Marina Caron fez a preparação corporal, a direção de movimento. Então, esses cambrês todos foi ela que propôs. E a gente vai repetindo um pouco a gestualidade, né? Sempre a reiteração de um mesmo gesto aparece 2, 3 vezes para reforçar um tipo de coisa, e quando ela vem uma segunda, uma terceira vez, ela traz um outro significado. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa reiteração, né? Tem, por exemplo, a cena do carrinho com a Joana dentro, no trem fantasma, isso se repete no final com a morte da boneca, também saindo... Enfim, são coisas que a gente usa para explorar ao máximo o corpo. Como a gente ia ter só o corpo delas em cena, a direção de movimento foi fundamental nesse sentido. A Nicole chama de cross-teatro, não é? O teatro fit? Como é que é? Crossfit. Crossfit. Mas só elas reclamam, elas reclamam. Não, reclama nada. A gente está reclamando agora, 2 anos depois de pandemia. Só para você saber que você não está rodando sozinho, assim, né? A gente fazia essa peça, a gente fica às vezes estudando o vídeo da temporada da Ozo, ou de lá, em fim de 2019, olhando e falando, nossa, como o nosso corpo estava lá, como é tudo encaminhadinho, como ninguém perdia. Então, acho que tem uma dimensão aí também dessa volta, né, da pandemia, desse corpo Zoom, corpo casa, corpo sofá. A gente também está sentindo um pouquinho, você não é o único. Né? Os nossos corpos que mudaram, né? Já fomos mais. Voltar àquela forma que a gente tinha em 2019, né? Mas enfim, tô brincando porque acho que a gente sente mesmo, né? Mas tem professora de yoga aqui, tem... Esquece, gente. Uma coisa que eu acho legal de falar para quem assistiu a peça antes, acho que Malu está aqui, minha mãe, Larissa, é um grande desafio para a gente fazer essa peça no palco italiano, gente. Isso aqui foi concebido para outro lugar. A gente criou isso aqui para fazer na sala beta do Sesc Consolação, que parece que não existe mais. Que é térreo, que não é palco italiano. Que tá ali. A plateia estava muito junto. Então, eu lembro, assim, tinha cenas... Quando a gente ia, como crianças, para ir na cena do Marco, logo no começo, a gente estava no pé da galera, a gente mexia no pé, a gente brincava. Era muito perto. E era muito em comunhão com a plateia. E na Oswald também. O pó, O pó era uma coisa que ficava todo mundo com esse pó, as pessoas tossiam e tal. Não, gente, nem tanto, né? Um pouquinho. Mas não tinha pandemia, né? Não tinha, enfim, não tinha máscara, tudo isso. E é bem difícil essa transposição de lugar, né? Porque aqui a gente é mais projetado, né? Tem que ocupar mais esse espaço. A gente está aprendendo como fazer. Reaprendendo.
reaprendendo como fazer em Pripyat. Mas acho legal falar também que uma das ideias, né, das primeiras coisas que até a Nicole falou e a gente conversava sobre isso, é que a gente queria fazer uma peça que fosse que desse para botar dentro de uma mala e carregar para todos os lugares, assim. Sempre falo isso, nunca acontece. Que fosse uma peça simples, no sentido de não ter muitos elementos, muitas coisas, um cenário, uma coisa imensa. Então, eu acho que isso faz parte também dessa linguagem que a gente chegou, que é um corpo em cena fazendo. E tanto que os nossos figurinos são mais ou menos a mesma coisa, né? Nós 4, são só nossos corpos ali, com poucos elementos, fazendo essa peça. Então, eu acho que isso faz parte dessa pesquisa de linguagem. Toda essa questão corporal também fez parte dessa pesquisa de linguagem. É só isso. Vendo daqui, ficou genial a movimentação da coluna torcida para trás aqui com a luz. Puta merda, ficou genial. Que bom, eu sempre me pergunto se isso funciona. Nossa, ficou animal. O ensaio online, tomando referência nós aqui, né, que a gente começou a ensaiar presencial no começo do ano, em fevereiro, se eu não me engano. Vocês chegaram a ensaiar online, cada um na sua casa, sozinhos? Não rola fazer isso, não acontece, né? Só leitura, só bater o texto. Só bater o texto que a gente faz. A gente fez algumas vezes online, mas o ensaio da peça... Não tem como. Né? Que a gente estreou, né, presencial, a gente fez 2 temporadas. Então, quando a gente voltou agora, não tem como fazer isso online. Mas sobre o mundo online, sim. Nós fomos até o Sesc Santana, contratados, e fizemos o Sesc em casa, e as pessoas assistiam. A gente fez ao vivo, para transmitido ao vivo, Sem plateia. A gente fez no palco do teatro, mas sendo transmitido, que nem está sendo esse bate-papo. Mas para isso a gente fez um ensaio presencial, que foi a maior alegria, porque ninguém abraçava ninguém há um ano. Sei como é. Setembro de 2020. 2020. Foi uma loucura. E é isso, a gente voltou ao palco, né, final de 2020, e todo mundo fez teste de Covid, aquela coisa. E a gente teve que fazer uma versão muito diferente do que a gente faz aqui. Então, a gente fez uma versão de 1 hora, essa lá dura 1h30. A gente cortou todos os depoimentos. Então, a gente fez essa versão que foi transmitida online, até porque tem essa coisa do online, né, que depois de muito tempo acaba ficando bem cansativo. Então, a gente fez uma versão de 1 hora. Uma versão para Instagram. Mas foi muito interessante, porque era uma versão que, assim, tinham várias coisas que faziam em close mesmo, né? Que era a câmera que filmando a gente, o rosto, né? Que é coisa que você não tem no teatro. A gente tem a gravação dessa versão, eu achei bem interessante, assim, o resultado que a gente fez, assim, praticamente de improviso, assim. Não acho horrível, não, eu achei bem legal. Para o que a gente podia fazer, gente, para o que a gente podia fazer, realmente, não sei se alguém aqui viu essa versão. Mas era uma coisa assim, tipo, era muito ruim, você tá ali no meio da ação e daqui a pouco câmera 3. Larissa está dizendo que não era ruim, não. Alguém quer falar? Acho que só não era questão de ser ruim ou bom, eu acho. Acho que tem uma mudança brusca de linguagem, porque entra uma dimensão cinematográfica, né? Do zoom, 3 câmeras, passa para a câmera A, B, C e tal. O que eu acho só mais difícil de transpor na minha cabeça, conceitualmente, essa peça, porque ela tem essa concepção que está todo mundo em cena o tempo inteiro. Então, quando você começa a trabalhar com zoom, por exemplo, ou com recorte, é uma outra peça, né? A gente talvez possa gostar mais, menos, enfim, isso aí é da experiência da fruição. Mas, de fato, era uma transformação bastante radical da proposta original, né? Mais alguma coisa ali? Na verdade, a gente vai ter que encerrar, né? Mas eu quero puxar a sardinha e eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar. Opa. Não, eu queria saber se a gente tem ecos desse texto da Florence lá na França, né? Se ele foi montado, se não vocês podem montar lá sem problema nenhum, né? Com o patrocínio da Aliança Francesa. Enfim. Não, meu chefe não ouviu isso, mas enfim. Se tem ecos lá desse texto, já tem montagens, porque assim a França tem uma questão nuclear forte, né? Acho que é o segundo país que mais tem usinas nucleares, né? Acho que os Estados Unidos é o primeiro, mas considerando o tamanho do país, realmente
é a fonte que eles têm de energia principal. Inclusive, discutiu-se muito sobre essa transição energética, né? Tem se discutido bastante agora nas eleições, etc. Então, se tem esse eco de lá, como é que isso é ouvido lá? Eu sei que a gente fez vários paralelos com outras tragédias. A Florence fala, né, da preocupação com a destruição da natureza, simplesmente já é isso, né? Então, entender um pouquinho como é que está lá, puxar a sardinha, agradecer, encerrar. Né? É isso aí, gente. Com Obrigada. Certeza a França tem um sério problema com isso. Ela tem muitas usinas e é considerado uma usina de energia limpa, mas o resíduo que ela deixa é gravíssimo, porque tudo que sobra é radioativo. Então, eles começam a fazer esses reservatórios, né, subterrâneos dentro do mar, no fundo do mar, mas que, né, é uma coisa sempre um perigo iminente ali de acontecer alguma tragédia. Então, acho que para Florence e para a França isso é sempre uma questão muito polêmica, né? Em paralelo com os nossos ensaios, estava acontecendo, o pessoal de Paris, eles estavam em residências, como você sabe, eles fazem muita residência, né, em outras cidades. Eles estavam montando, essa peça se chama originalmente Atração, né, porque em francês a atração do parque de atração e a atração, né, enfim, dos átomos. Essa peça foi montada em paralelo, mas eles fizeram X apresentações, 3 ou 4, na expectativa de programadores programarem, porque, né, na França tem essa coisa, se você não é, enfim, né, do grande escalão e tal, você precisa apresentar para que programadores programem. A peça não foi programada, continua tentando, só que ela fez muitas leituras desse texto na Rádio France, que já é uma coisa bacana, né? E esse texto tem uma segunda parte. 30 anos depois, que o Michael volta para Chernobyl. E aí é bem interessante, mas ele é bem cinematográfico também, então é um grande desafio, mas que talvez a gente encare. A gente está avaliando. Chernobyl 2. Muito obrigado, gente, então, Obrigada, pela recepção. Instagram. Bom, a gente costuma dizer nas viagens e tal que a gente tem um Instagram da peça que chama Chernobyl com Y, PECA. Pensem numa cedilha, não tem. Chernobyl PECA. E a gente costuma responder questões futuras, ou, sei lá, queria perguntar tal coisa e tal, pelo Instagram da peça. Então, quem não está seguindo, segue a gente lá e podem fazer, se tiverem outras perguntas. @Chernobyl com Y, PECA. Tudo junto. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigado, Aliança Francesa.